Eu queria hoje compartilhar a última palavra que o Senhor falou comigo a respeito do nosso jejum, né? E nós falamos durante 21 dias sobre nós descansarmos ou estarmos no divã da graça e falava muito sobre descanso, mas também o Senhor ministrou ao meu coração sobre esses últimos 7 dias de nós falarmos a respeito de nós frutificarmos no descanso. E o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito disso e espero que tenha ministrado ao seu também. Amém? Eu creio que essas semanas o Senhor, Ele nos ensinou a descansar nele, mas com um propósito e com um objetivo nesse sentido. E eu sei que nós vamos experimentar disso nos próximos dias, no encontro, nos encontros que nós estaremos fazendo. E Deus quer usar a sua vida. Amém? E hoje eu queria terminar o nosso jejum e encerrar o nosso jejum falando a respeito de nós descansarmos na verdade de que nós temos um Pai e do que isso produz nas nossas vidas. Amém? Ontem eu falava com os irmãos aqui no culto a respeito de 1 João 3. E 1 João 3 fala que o Senhor, Ele nos chama de filhos, porque de fato nós somos filhos, e que Ele nos ama, e esse é o tamanho do amor de Deus por nós, a ponto de Ele nos chamar de filhos. E aí eu fui meditar um pouco mais a respeito disso em Salmos 103, me chamou muito a atenção o Salmo 103, porque, se você puder abrir comigo, Salmos 103, versículo 13, a Bíblia diz a respeito de Deus ser como um pai para nós, né? A forma que o Senhor se relaciona conosco. Salmo 103, o versículo 13, se você puder abrir na NVT, diz assim: o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Amém? Então diga para o irmão do seu lado: o Senhor é como um pai para você. Amém? E aí talvez quando você pensa nisso, e muitos de nós talvez tivemos experiências ruins com o nosso pai. Quando você fala para o irmão do seu lado que o Senhor é como um pai para ele, é o que a Bíblia fala a respeito, você fala: não é legal, eu não queria que Deus fosse como um pai para mim, meu pai talvez foi alguém que abusou de mim, ou foi muito violento, muito autoritário, ou foi um pai ausente, ou um pai que eu nem conheci, eu não queria que ele fosse como um pai para mim. Mas por isso o Senhor me levou a meditar que o Senhor é como um pai, mas no próprio Salmo 103, a Bíblia diz como é esse pai. E eu queria que você começasse a meditar a respeito disso, para que você entenda que talvez teu pai não foi perfeito e talvez ele é muito falho, mas não é esse tipo de pai que o Senhor quer ser na sua vida. O Senhor quer ser um pai perfeito. E talvez o seu pai foi um bom pai, mas mesmo assim o Senhor é muito melhor. E Ele quer que você descanse nessa verdade de como é o pai que Ele é para você. Então, se você abre comigo no versículo do 2 ao 6, e Salmo 103 inteiro vai falar a respeito desse Deus que nós servimos, desse Deus como pai nas nossas vidas. Mas eu queria ler com você alguns versículos que falaram ao meu coração. No versículo 2, diz assim, vamos ler até o 6. Todo o meu ser louve ao Senhor, que jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então, nesse primeiro momento, você vê que a Bíblia está dizendo que o Senhor é como um pai para você, mas esse pai é um pai muito melhor do que qualquer pai que nós conhecemos, e a Bíblia diz que esse pai, ele nos abençoa muito, que nós não deveríamos nos esquecer das bênçãos desse pai, que Ele enche as nossas vidas com coisas boas, que Ele renova as nossas forças, que é um Senhor, um Pai que é justo e que defende a causa dos oprimidos. Então perceba que é um Pai que vai além daquilo que nós entendemos como um Pai natural. O Senhor quer que talvez, se você é pai hoje, você seja assim com o seu filho, e Ele vai te ensinar isso. Mas se seu pai não foi dessa forma com você, o Senhor quer mudar o conceito de pai na sua vida hoje, para que você consiga descansar nessa verdade. Amém? Depois, quando nós vamos para o versículo 8, eu vou pulando alguns versículos, mas perceba que Salmos 103 inteiro, ele fala sobre isso. A Bíblia diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para irar-se e cheio de amor.
Então olha como isso é poderoso. A Bíblia está dizendo que o Senhor é compassivo, Ele tem paciência, misericordioso, Ele demora para irar-se conosco, Ele é cheio de amor para conosco. Então perceba que é um Pai totalmente diferente, e quando você descansa nessa verdade, o seu relacionamento com esse Pai é diferente, porque você sabe que, puxa, errei, falhei, mas o Senhor continua tendo misericórdia de mim, o Senhor continua me amando, e Ele demora para irar-se. Inclusive a Bíblia fala que Ele já puniu o pecado lá na cruz. Hoje Ele não pune mais nas nossas vidas, então Ele não vai mais te castigar pelas suas escolhas, Ele já fez isso por causa de Cristo. Inclusive a Bíblia nos diz que quando nós entendemos o amor de Deus por Cristo, e entendemos que Ele nos deu Cristo, isso transforma as nossas vidas, porque nós percebemos que o amor dele é muito grande por nós, e por isso que a Bíblia diz que é um Pai, é um Senhor que é cheio de amor. Amém? Então diga para o irmão do seu lado: esse Pai é cheio de amor por você. Amém? No 9, pode continuar até o versículo 11, diz assim: não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Por que disso? Porque Ele já fez, né? Ele já fez com que Cristo pagasse por nós lá na cruz. A ira contra o pecado veio sobre Jesus lá na cruz, então por isso que Ele não permanece irado conosco. O versículo 10 diz assim: não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como nós merecemos. Por que disso? Porque Jesus morreu no seu lugar. É um Pai cheio de amor por você, um amor incondicional. Por quê? Porque Ele entregou Cristo no nosso lugar. E Ele não se ira facilmente conosco, Ele demora a se irar, ou nesse caso diz que Ele não nos pune como nós merecemos, porque na verdade eu e você somos falhos, nós pecamos, e a Bíblia fala que o resultado do pecado seria a morte. O resultado de nós termos errado era que nós deveríamos morrer pelos nossos pecados, nós deveríamos pagar essa dívida. Essa era a única forma da dívida ser paga, mas o Senhor está dizendo aqui que esse é um Pai que não faz o que você merece, Ele faz justamente o que você não merece, que é ser perdoado, é ser amado, é ser, abençoado. Por quê? Porque Cristo já pagou por isso, e por isso que a Bíblia diz que Ele não nos acusa mais, Ele não vai nos acusar para sempre. Por quê? Porque isso já foi derramado lá na cruz, em Cristo. Ele já fez essa acusação no Senhor Jesus lá na cruz. E aí por isso que você pode perceber que é um Deus que não te dá aquilo que você merece. Porque, vamos ser honestos, eu não sei você, irmão, mas o que eu merecia é inferno, era estar afastado de Deus, porque eu sou muito falho, e eu creio que você também é. Inclusive a Bíblia diz isso, que todos aqueles que dizem que não têm pecado, já estão pecando, porque mentem quando dizem isso. Então não tem ninguém na face da terra, a não ser Jesus, que não tenha pecado. E se tem pecado, o resultado disso seria condenação. Mas o Senhor não faz aquilo que nós merecemos, Ele faz justamente o imerecido nas nossas vidas. Por isso nós podemos ter um Pai cheio de amor, um Pai cheio de bênçãos para nós, de coisas boas para a nossa vida. Talvez a tua experiência como um pai foi um pai que você andava um pouquinho fora da linha, ele te corrigia na hora, era castigado na hora. Um pai talvez que bebia muito ou que nem estava presente, e aí quando estava era ruim com você. Eu digo isso porque isso é muito comum no dia de hoje. Cada vez mais o mundo e a sociedade têm atacado a figura de pai, justamente porque a Bíblia diz que Deus é seu pai. Mas eu quero que você mude esse conceito e perceba que o pai que nós servimos, o seu pai de verdade, é um pai cheio de amor, que demora para lidar-se com você, que não faz aquilo que você merece, que não te corrige como você precisava ser corrigido, no sentido de pagar pelos seus pecados. Porque a Bíblia também diz em Hebreus que o Senhor nos corrige e nos disciplina. Por quê? Porque um filho que é corrigido e disciplinado, ele se sente amado. Por quê? Porque é colocado limites nas nossas vidas. É como se você estivesse num prédio muito alto, uns 30 andares, e aí lá em cima não tivesse parede nenhuma, e eu pedisse para você correr de um lado ao outro. Talvez você faria isso, mas com muito receio, porque você não tem limites das paredes ali. Mas se eu peço para você fazer isso num apartamento de 30 andares, com todas as paredes, se elas estiverem ali bem colocadas, você corre bem tranquilo. Por quê? Porque há limites, e isso te dá uma segurança. Então por isso que a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor Deus, Ele nos disciplina.
A disciplina dele não é colocar doenças, não é nos punir, porque isso são maldições que vêm por causa do pecado. O Senhor não cobra mais o pecado das nossas vidas, porque isso foi cobrado em Cristo. Ele vai te disciplinar muitas vezes através de uma ministração, muitas vezes você vai estar vivendo uma vida de pecado e ser exposto e passar vergonha por isso, mas isso é só para que você mude e volte para Ele. Muitas vezes você vai estar lendo a Bíblia, vai estar orando e o Senhor fala com você, e isso é a forma dele nos disciplinar. Não é algo que nos prejudica, mas sim que gera uma transformação nas nossas vidas e nas nossas escolhas. Mas nunca ache que Deus tem coisas ruins para você. Nunca ache que Deus vai te colocar doença, maldição, que agora eu comecei um negócio e vai dar errado porque Deus está me castigando. Não, a Bíblia diz que Ele não é aquele que faz o que você merece. Por quê? Porque o que nós merecíamos, Cristo já levou lá na cruz. Realmente, eu e você merecíamos doença, merecíamos que as coisas não dessem certo, ser amaldiçoados por causa do pecado. Mas uma vez que Cristo levou isso na cruz, nós não merecemos mais isso. Amém? E aí, o versículo 11 diz assim: pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. Você consegue ter noção disso? Quantos aqui já andaram de avião? Alguém já andou de avião aqui? Não? Alguns andaram. Quem já andou de avião tem um pouquinho mais de noção de qual é essa distância. Mas você nunca andou, você não tem nem essa dimensão, porque é muita coisa. Quando ele fala que é do céu à terra, ele está falando de algo que é fora do comum. Por quê? Porque nós não conseguimos nem imaginar o que é essa distância. Então ele está dizendo que ele tem um amor pelas nossas vidas que nós não conseguimos nem dimensionar. No versículo seguinte, no 12, ele diz o seguinte: vou passar para o 12. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Se você não entende o que é Oriente e Ocidente, é nós estarmos na distância do Japão. Lá é o lado do Oriente e nós estarmos aqui. Se você nunca viajou talvez de avião, essa dimensão seja muito grande para você. Mas nós estamos falando de algo que é extremamente oposto. E a Bíblia está dizendo que o Senhor, por nos amar tanto, de uma forma que a gente não consegue medir, Ele nos colocou longe do pecado nessa medida. Ontem eu falava que o que nos faz vencer o pecado é justamente nós estarmos em Cristo. Porque quando nós estamos descansando em quem Cristo é e vivendo pelo Espírito e não mais pela nossa carne, isso nos dá força para vencer o pecado. E isso é que nos afasta desta forma do pecado. É nós estarmos descansando nesse Pai que nos ama tanto. Amém? Diga para o irmão do seu lado: Deus te ama muito, irmão. Você não tem noção do quanto Ele te ama, diga para Ele. Por quê? Porque a Bíblia fala que Ele é como um pai. Mas essa figura de pai que você precisa perceber. Um pai que te ama muito, de uma medida que você não tem noção. Um pai que olha para você e enxerga Cristo. E que te afasta do pecado. E que está cuidando da sua vida e tem coisas boas para você. Amém? No versículo 17 e no versículo 18, ele ainda continua. Como eu te disse, Salmo 103 inteiro fala de como esse Pai é bom. Mas ele continua dizendo: mas o amor do Senhor por aqueles que o temem duram de eternidade em eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos. Então perceba que Ele é um Pai que te ama muito, mas que uma vez que você entendeu essa verdade, isso é para os seus filhos também. Olha como Deus é bom conosco, porque Ele nos amou tanto e Ele não nos pune mais por causa do pecado, mas isso alcança os nossos filhos também. E talvez quando você para pensar em filhos, filhos são o maior presente que nós temos. E quando alguém abençoa os nossos filhos, nós nos sentimos abençoados, sim ou não? E aqui o Senhor está falando que Ele te ama tanto, que até os teus filhos são abençoados por causa disso. Que até os teus filhos recebem isso porque nós estamos nesse amor, nessa aliança. E aí diz que eles são justificados dos que guardam sua aliança, dos que obedecem os seus mandamentos. Aí você fala: pastor, mas aí tem um ponto importante aqui, né? Um ponto que fala de obedecer os mandamentos. E aí eu já chego nesse ponto, mas lembre disso: obedecer os mandamentos, amém? Diga assim: obedecer os mandamentos, amém? E aí eu continuei meditando nisso. E meditando que quando nós descansamos nesse Deus como um Pai,
e entendemos esse contexto do que é esse Pai de verdade, a tua vida começa a ser diferente, porque você sabe que tem um Deus que criou todas as coisas, mas que te ama muito. E é interessante que quando nós olhamos esse Pai personificado na imagem de um homem, a Bíblia fala que é Jesus, que o Deus Pai veio, né, ou Deus Filho veio, mas esse Deus é expresso em Jesus aqui na terra, amém? Sim? Você concorda comigo que era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que assim como Deus é, Cristo foi aqui na terra, amém? E aí, alguns versículos me chamaram a atenção, porque quando nós estamos com Ele, as coisas são transformadas. A Bíblia diz que quando eu contemplo a Cristo, eu me torno cada vez mais parecido com Ele. E quando Jesus estava aqui na terra, lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 13 e 15, a Bíblia diz que Ele chama os seus discípulos para estarem com Ele, e a partir do momento que eles estão com Ele, isso faz com que eles saiam e façam milagres e maravilhas. Então, Marcos, abra para mim, o versículo 13 ao 15, a Bíblia conta sobre isso. Que os discípulos, eles saíam fazendo milagres, maravilhas, expulsando demônios. Então diz assim: depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que eles desejavam que o acompanhassem. E eles foram. 14, escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E o 15, e lhes deu autoridade para expulsar demônios. E aí essa história vai contando que esses homens saem, expulsam demônios, fazem maravilhas, inclusive voltam contando alegres: Deus, né, o Senhor, Deus usou as nossas vidas, Jesus, nós fomos usados e as pessoas foram tocadas. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo é que lá no versículo 13, o Senhor convida esses homens para estarem com Ele. Sabe, o Senhor, quando Ele quer te mostrar que Ele é Pai na sua vida, para você descansar nas verdades desse Pai, Ele está te convidando para estar com Ele. Por quê? Porque tem um propósito de você estar com Ele. E esse propósito na vida dos discípulos foi sair, pregar a boa notícia, levar essa boa notícia e fazer com que aqueles homens se sentissem usados e ousados para transformar outras vidas. O Senhor, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele como Pai, mas não para só transformar a sua vida, mas para transformar a vida das pessoas ao seu redor, para que outras pessoas sejam tocadas por você e para que outras pessoas sejam impactadas por isso. E aí, no versículo 13 de Atos 4, a Bíblia conta que Pedro está pregando o evangelho ali, e ele já tinha sido ousado e falado, e 3.000 pessoas tinham aceitado Jesus em Atos 2, mas é interessante que agora em Atos 4, eles continuam falando e pregando para as pessoas a respeito de Jesus como um Salvador, e isso faz com que mais 5.000 pessoas sejam salvas para Jesus. E aí, a Bíblia conta que as autoridades não gostaram disso, e se incomodaram com isso e prenderam Pedro e os discípulos. E a Bíblia conta depois, no versículo 13, que eles começam a olhar para esses homens e perceberam tamanha ousadia ou intrepidez, em algumas versões, que eles tinham. Então, Atos 4:13, a Bíblia fala o seguinte, Atos 4:13: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, e ficaram admirados, porque perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Amém? Novamente, o que me chama a atenção nisso não é a ousadia deles. Isso é algo também que nos deveria chamar a atenção. Mas o que me chama a atenção é que, porque eles tinham estado com Jesus, mesmo sendo alguém que não era capacitado ou não era instruído no sentido religioso, que não tinha o mesmo conhecimento. A Bíblia fala em outras versões que eles eram iletrados ou incultos. Isso significa que eles não tinham estudado tanto quanto esses conselheiros ali, membros do conselho. Então eles olhavam para aqueles homens e falavam assim: eram homens comuns, que não eram tão capacitados como a nós, mas eles têm uma ousadia no falar desse amor de Jesus, que isso é estranho. E eles concluem que é porque eles tinham estado com Jesus. Da mesma forma que em Marcos, Jesus chama esses discípulos para estarem com Ele, aqui nós vemos o resultado de nós estarmos com Jesus.
de nós descansarmos nas verdades que Ele tem para nós e de usufruirmos as verdades que Ele tem para nós, o Senhor começa a usar nas nossas vidas. Mas não é algo fora do comum, não. Agora eu sei falar tudo diferente. Não, eles ainda percebiam que esses homens não eram os mais capacitados, mas eram homens que tinham uma ousadia, uma intrepidez no falar, porque tinham experimentado isso em Jesus. Quando você começa a meditar na verdade que Deus é seu Pai, mas esse Pai que fala em Salmo 103 e descansa nisso, você está passando tempo com o Senhor, passando tempo com Jesus, e isso vai gerar algo em você, isso vai gerar uma transformação na sua vida, e pessoas serão atraídas até o Senhor pela sua vida, porque eles vão perceber que você esteve com alguém diferente, né? Com o seu pai, com um pai que te ama muito, como a Bíblia fala, amém? E aí, eu continuei meditando a respeito disso, mas por que Deus nos ama tanto? Por que quando nós estamos com Jesus, isso transforma tanto as nossas vidas? Por que quando você experimenta desse amor, isso produz algo em nós? Porque lá desde o princípio nós fomos criados para isso. A Bíblia fala em Gênesis, se você quiser abrir comigo, 1, no versículo 26 ao 31, que Deus cria o ser humano e Ele fala, vai ser parecido comigo, vai ser a minha imagem e semelhança. E eu vou colocar ele aqui para reinar sobre esse lugar, para exercer domínio sobre esse lugar, mas para desfrutar de tudo que foi criado aqui. O Senhor, Ele nos criou para exercer domínio nesse lugar, mas principalmente para estar nesse jardim de relacionamento com Ele. E todos os dias o Senhor descia a ter relacionamento com o homem. O que me chamou a atenção é que a Bíblia diz assim, nesses versículos, também disse, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse ainda, Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. 30, a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento, e assim se fez. E no 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Diga assim comigo, era muito bom. E aí, houve tarde e manhã, o 6º dia. E aí no 7º dia o Senhor descansa. Então perceba que o Senhor, Ele nos criou desde o princípio para desfrutarmos das coisas que Ele criou. Ele nos criou para ter relacionamento com Ele, mas para desfrutar daquilo que Ele criou. E quando Ele nos faz imagem e semelhança, Ele diz que isso é muito bom. Quando Ele cria todas as outras coisas, se você tiver curiosidade, leia Gênesis 1, Ele disse que era bom o que Ele tinha feito. Mas quando Ele cria o homem, Ele diz que é muito bom. E por isso que quando nós passamos tempo com Ele, nós lembramos da nossa identidade de filhos, lembramos que somos a imagem e semelhança dEle, lembramos que nós estamos aqui para exercer domínio, para encher e multiplicar essa terra, e por isso que naturalmente nós conseguimos frutificar, como aqueles discípulos estavam fazendo ali. Eles expulsavam demônios, faziam milagres, porque eles estiveram com Jesus, e aí a sua natureza, lá da criação, de ser imagem e semelhança, isso gerava neles algo diferente. Por isso que em Atos esses homens impactavam outras pessoas, por quê? Porque eles já conheciam a sua identidade. Mas tudo começa com você passar tempo com o Senhor, e aí frutificar, aí falar do amor de Jesus, aí exercer domínio e prosperar nessa terra, porque eu falei num dos dias que a prosperidade não é só da sua alma, mas é financeira também. Eu creio que o Senhor, Ele quer prosperar a sua vida nessa área também, é prosperidade na sua saúde também, porque o Senhor quer que eu e você exerçamos nosso papel aqui na terra, que é de domínio. Todas as coisas estão sobre o nosso domínio, sobre o nosso reinado, porque se nós lembramos quem nós somos imagem e semelhança dele. Amém? Sim? E aí a Bíblia fala que no 7º dia o Senhor descansa.
E por isso que descansar no Senhor, na verdade de quem Ele é como nosso Pai, de estar com Ele, produz algo nas nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor cria todas as coisas, depois cria o homem, percebe que isso é muito bom, porque é a imagem e semelhança dele, e aí ele descansa. Então o homem, na verdade, começa a sua vida no período de descanso. Por isso que a estratégia de Satanás é sempre acusar a sua mente, tentar te condenar, gerar ansiedade. Por quê? Porque você sai do estado que você foi criado, que é aquele descanso, onde você usufrui só daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Sim? E aí, você pode lembrar daquilo que eu pedi, de nós cumprirmos o mandamento. O Senhor me levou a meditar sobre isso também. E eu falei nos dias a respeito de João 15. E lá em João 15, a Bíblia fala o que é nós permanecermos em Deus e o que é nós cumprirmos o seu mandamento. E eu queria ler com você. João 15, versículo 9 e 10. Abra para mim, por favor. Depois eu queria ler o 12 e o 13, mas no 9 e o 10 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, sim, nós precisamos guardar o mandamento do Senhor. E aqui está reforçando isso, que eu e você precisamos guardar esse mandamento. Por quê? Porque nós permanecemos no amor de Deus quando nós guardamos esse mandamento. Mas aí no versículo 12 e 13, 12 e 13, a Bíblia diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabe, o mandamento do Senhor não é mais aqueles 10 mandamentos que a Bíblia fala, mas sim em nós conseguirmos amar o próximo como Ele nos ama. Mas eu só consigo amar o próximo se eu sei como eu sou amado. Então tudo começa nesse descanso, e a partir do momento que eu consigo descansar no amor de Deus, isso gera em mim um desejo de amar o próximo e de levar essa boa notícia. Porque quando os discípulos estavam orando e curando, orando e ministrando sobre salvação, o que eles estavam fazendo é justamente falar desse amor de Deus. E quando nós amamos o próximo, nós falamos desse amor de Deus para ele. E aí a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que esse, dar a alguém a própria vida em favor do seu amigo. É o que Jesus fez por nós. E quando nós contamos a boa notícia para alguém que ainda não conhece, você está amando ele, porque você está contando: olha, tem alguém que te ama muito. Esse Deus que eu sirvo, Ele ama muito a minha vida, mas ama a tua também. E por isso, você precisa experimentar desse amor que eu tenho experimentado. E aí, naturalmente, você começa a mostrar o maior amor que existe para Ele. E isso demonstra o seu amor pelo próximo. Mas você só consegue dizer para o outro que Deus ama ele se você já conseguiu entender isso. E por isso que a Bíblia fala que quando nós cumprimos o mandamento, nós permanecemos no amor. E permanecer no amor é cumprir o mandamento, porque tem uma coisa a ver com o outro. 2 Pedro, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz, 2 Pedro 1, versículo 3 e o 4, a Bíblia diz assim: visto que como pelo seu divino poder tem-nos sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O 4, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Perceba que é pelo poder de Deus, a Bíblia está falando, é que nós experimentamos o amor dele, e por causa do amor dele, nós somos livres das corrupções do mundo. Lembra que eu te falei que nós vencemos o pecado porque lembramos do Senhor? Então quando nós conseguimos permanecer nesse amor, experimentar desse amor, isso vai produzir frutos na nossa vida, e eu já vou te mostrar mais para frente outros versículos falando sobre isso. Mas aqui no começo do capítulo, a Bíblia está dizendo que isso é feito pelo próprio Senhor na sua vida. Tudo tem a ver com Ele nas nossas vidas, tem a ver com o poder dEle nas nossas vidas. A transformação que você precisa, o prosperar que você precisa, tem a ver com o Senhor agindo em você. Amém? E aí nos versículos 8, 9, 10 e 11 desse mesmo capítulo, diz assim: porque estas coisas existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: pois aqueles a quem essas coisas não estão presentes é cego,
vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e de outra hora. Pode parar por aqui, hein, por enquanto. Então a Bíblia está dizendo que quando nós experimentamos desse poder do Senhor, experimentamos essa transformação, somos transformados no sentido de ser afastados do pecado, isso faz com que a gente não seja inativo nem infrutuosos. Ou seja, se o desejo do seu coração é ser frutífero, próspero, ativo, você precisa lembrar das verdades do Senhor ao teu respeito. Lembrar de que Ele é um Pai que te ama muito, dessa figura de Pai que está em Salmo 103, de que você foi criado à imagem e semelhança dEle, para justamente exercer domínio aqui, impactar outras pessoas que ainda não conhecem Ele. O Senhor é que trabalha tudo isso na sua vida. E aí a Bíblia diz que quando nós não temos essas coisas na nossa vida, ou seja, quando nós não frutificamos, somos inativos, é porque nós não lembramos da purificação dos nossos pecados. Então tudo tem a ver com você descansar na verdade que o Senhor já não te pune mais pelo seu pecado. O Senhor já não te castiga pelo teu pecado, e na verdade Ele é bom com você. Então a Bíblia está dizendo isso, que quando você se esquece dessa verdade, é que você se torna infrutífero, inativo. E aí, no versículo seguinte, o 10, a Bíblia diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. No versículo 11, pois dessa maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós fomos criados para Ele, por meio dEle e para Ele. Nós fomos criados para essa eternidade, um tempo de permanecer com Ele para sempre. Isso está falando de nós entrarmos nesse reino eterno. Então, fala de você passar o tempo inteiro com Ele. Nós precisamos viver uma vida lembrando que o Senhor vai voltar. E que, como Ele vai voltar, nós queremos estar com Ele na hora que Ele voltar. Claro, a salvação é de graça, mas o reino ainda é conquistado por esforço, mas um esforço confiado na graça. Paulo, ele dizia que ele fazia mais do que os outros, não por ele, mas por Cristo na vida dele. Ele entendia a graça e entendia que isso impulsionava ele para frutificar muito. E a Bíblia diz que quando nós agimos dessa forma, porque já descansamos no Senhor, mas entendemos que o descansar no Senhor é só para reforçar nossa identidade, a ponto de nós sermos muito frutíferos, a Bíblia diz que dessa maneira nós garantimos a nossa entrada no reino. Por quê? Porque você tem entendido que você foi criado para Ele, para viver por Ele, e que você vai chegar num tempo que vai estar com Ele. Amém? Na verdade, a nossa vida inteira foi para descansar nele, deixar que as coisas fluam, porque Ele fez por nós. É isso que Pedro está dizendo. Porque o Senhor fez, pelo poder dEle, as coisas vão acontecer. E se não tem acontecido, é porque você tem esquecido de quem é seu Pai, e não tem descansado e passado tempo com Ele. Não tem lembrado que Ele já te perdoou, não tem lembrado que hoje você é capaz, mas não porque você faz, mas sim porque o Senhor fez por você. Amém? Então, para encerrar esse jejum, eu quero dizer para você isso. Na medida que você tiver convicção de que é amado por um Pai como de Salmo 103, isso vai produzir algo na sua vida e vai gerar uma santa indignação a ponto de você falar do amor de Jesus para outras pessoas, de alcançar outras pessoas, porque assim você está cumprindo o mandamento dele e permanecendo nele. Amém? Olá, tudo bem? Eu sei que você acabou de terminar de ver um dos nossos vídeos. Eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e também ativar esse sininho para ser notificado quando nós postarmos novos vídeos ou fizermos live. Se você puder comentar o que você achou desse vídeo, aquilo que você ficou com dúvida ou alguma sugestão, por favor, faça isso. Também deixe o seu like para nos ajudar com o canal e envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você foi. Eu deixei 2 vídeos de sugestão para que você assista também e continue sendo abençoado. E eu queria reafirmar que você é abençoado, você é escolhido e Deus te ama muito.